Todos nós enfrentamos desafios que em certos momentos parecem impossíveis de superar. São aqueles dias em que nos sentimos sobrecarregados. É quando as palavras falham e a carga emocional parece pesar demais. Às vezes, as emoções viram um turbilhão dentro de nós, tornando-se num fardo invisível. Nestes momentos, é fácil sentirmos que estamos sozinhos, sem saída, e acabamos por nos esquecer que existem ferramentas poderosas que podemos usar e que nos ajudam a seguir em frente. Entre essas ferramentas podemos falar da criatividade e da motricidade. Um pincel ou caneta podem ajudar a desenhar ou pintar aquilo que sentimos. A música pode tornar-se um refúgio. Um gesto de dança ou a representação de um papel no teatro pode libertar muito do que está preso em nós. Ou até uma simples caminhada pode reorganizar pensamentos mais confusos. Estas ferramentas, muitas vezes simples, têm um poder incrível de transformação, ajudando-nos a reencontrar o equilíbrio e a aproximar-nos de nós mesmos. No episódio de hoje, vamos explorar o impacto que a criatividade e a motricidade têm na saúde mental. O que é a criatividade e a motricidade e quais os benefícios que têm na nossa vida? Que relação existe entre mente e corpo e como é que o corpo influencia as emoções e os processos cognitivos ou ao inverso? Que tipo de projetos existem na comunidade relacionados com criatividade, motricidade e saúde mental? Quais as opiniões dos profissionais que trabalham nestas áreas e das pessoas que usufruem deste tipo de atividades? Estas e outras questões serão abordadas no 11º episódio desta campanha com o tema Expressar, Sentir, Mover, Caminhos para a Saúde Mental. A arte, o papel da arte na nossa história, ela é quase como do tamanho da nossa existência, não é? Portanto, vem ao longo do tempo aqui permitir nós registarmos vários processos, várias conquistas, várias fases do nosso desenvolvimento, não é? Falar de criatividade para algumas pessoas, nas quais me incluo, é quase sinónimo de falar em saúde mental, saúde em geral. Há quem conceba, de facto, a falta de saúde, eu equacione e faço equivaler a falta de saúde à falta de espontaneidade e de criatividade. Um ser saudável é um ser espontâneo que se exprime nas suas várias facetas. A criatividade normalmente também a associamos, mas não só, à arte e às expressões artísticas que nas práticas que tenho vindo a desenvolver ao longo dos anos são absolutamente centrais. Aliás, várias formas de psicoterapia se fazem valer das artes expressivas para este fim, de ajudar as pessoas e, em particular, aquelas pessoas que eventualmente tenham mais dificuldades com a palavra dita ou a palavra escrita, ajudá-las então, através de mediadores expressivos e criativos, a mais facilmente, por um lado, acederem a conteúdos emocionais, relacionais, e por outro, porem esses conteúdos cá fora, sob forma de desenho, de esculturas, de ações teatrais, de música, de canto, de quadros pintados, o que quisermos da dança, o que quisermos dentro destas multiplicidades de expressões artísticas. Então, quanto a nós, falo em nós porque falo em vários coletivos de teatro com que trabalho, não só de teatro, de dança também, é essencial que todos e todas ganhemos à vontade com alguns destes mediadores, que nos apropriemos deles à nossa própria maneira, para que assim possamos facilitar o trabalho com outras pessoas, com outros coletivos e, muito em particular, com pessoas que possam ter dificuldades na sua expressão verbal. A arte como terapia
propõe-se como utilizarmos os mediadores artísticos como parte de um processo de regulação de um eventual desequilíbrio a nível da saúde mental. A arte-terapia é um modelo certificado de intervenção terapêutica, psicoterapêutica também, um modelo de intervenção em saúde mental. Cuida de perturbações do foro mental e de situações de desequilíbrio psicossomático. Como é que isto acontece na prática? Existe, como em qualquer terapia, uma relação terapêutica que, neste caso, vamos dizer que é uma relação terapêutica que se forma em triângulo. Então existem 3 partes no desenvolvimento da terapia. Existe o terapeuta, existe a pessoa que é o criador, portanto que vem aqui expressar aquilo que está a sentir, aquilo que está a vivenciar, e depois existe o trabalho expressivo, a criação propriamente dita, que é aquilo que é o meio, ou seja, o resultado da criação feita a partir daquilo que está a ser vivido, que está a ser sentido, que está a ser vivenciado. Uma vez feita essa criação, que pode ser um desenho, um rabisco, uma pintura, uma aguarela, uma escrita criativa, um movimento corporal, há uma panóplia de opções que nós podemos recorrer dentro da sessão terapêutica. Depois disto existe então um diálogo entre estas 3 partes, portanto o terapeuta, a pessoa vão se debruçar sobre a criação e vamos gerar um diálogo no fundo no sentido de trazer sentido e significado àquilo que foi criado e criando e trazendo pontes de simbolismo e de significado que possam trazer alguma clareza, que possam até trazer algum apaziguamento, uma compreensão sobre a situação que está a ser vivida. Quando falamos em artes, quando falamos em teatro, quando falamos em comunicação, estamos sempre a falar daquilo que mais interessa ao ser humano, aquilo que mais pode mudar o mundo. Muitas vezes, quando falamos da questão de sermos pessoas diferentes, achamos que temos que fazer um tratamento diferente. Nós, nos Papaléguas, na linha Psi, na minha atividade de há muitos anos como psicólogo e como pessoa ligada ao teatro, como autor, como encenador, como ator, eu sempre descobri que as pessoas têm um brilhozinho nos olhos e que quando há uma altura em que parece que não há caminho e a pessoa segue qualquer um que lhe apareça, nós conseguimos sempre, através do teatro, através da partilha, através do olhar nos olhos, através das emoções, transmitir algo que é muito importante para a vida. O acreditar que, sejamos quem formos, seremos sempre seres humanos, merecedores de todo o respeito e sempre capazes de imaginar um mundo para além do nosso, sempre capazes de ter utopias, de acreditar no futuro. Foi nesse sentido que trabalhei com todos e que tenho trabalhado ao longo da vida. E é quentinho, aconchegante, enternecedor saber que podemos fazer a diferença. Acima de tudo, vamos também aqui abrir portas para que a pessoa saia um bocadinho do seu lado mais racional, de tentar explicar o porquê, ou tentar compreender porquê. Normalmente não fazemos essa pergunta e passamos aqui ao lado mais imaginativo e mais criativo que temos dentro de nós, para podermos nos relacionar com aquilo que está a ser vivenciado. Isso faz com que a nossa imaginação seja ativada, com que a nossa criatividade comece a ser colocada ao serviço de desenvolver soluções, a criatividade e a imaginação para resolver o problema, né? Onde está o problema, então, e isso vai fazer com que, por consequência, isso vai trazer uma redução do sofrimento interno da pessoa, porque ela passa a estar mais envolvida no processo de resolução e de significação do que propriamente no processo de querer eliminar o problema. Essa, pelo menos, é aqui, pelas minhas palavras, a explicação que eu trago ao que acontece através da facilitação da arte-terapia.
o movimento o que é? O movimento está presente em tudo, desde o momento em que nós acordamos, quando estamos a fazer as nossas tarefas do dia-a-dia, quando estamos a fazer atividade física ou até mesmo quando estamos apenas sentados a respirar. Mas também o movimento é muito mais do que apenas nós deslocarmos o nosso corpo. Envolve expressão, e está diretamente relacionado à nossa mente, ou seja, àquilo que nós sentimos, àquilo que nós pensamos e àquilo que nós somos. Existe uma reciprocidade entre corpo e mente, ou seja, o que o corpo expressa, a mente sente, e também o que a mente guarda, o corpo acaba por manifestar. Então, somos psicomotricistas, trabalhamos em contexto clínico com crianças e adolescentes, fazemos sessões terapêuticas de grupo e individuais. E enquanto psicomotricistas trabalhamos muito nesta questão da relação do corpo e da mente. Então, quando olhamos para o corpo e através de técnicas de mediação corporal, conseguimos perceber quais são as emoções que este corpo expressa. E em conjunto com a criança ou com o adolescente, intervimos diretamente com estas emoções e podemos ajudar esta criança ou este adolescente a alterar estados emocionais e entender, a dar um significado ao que são conscientes estes estados emocionais com a nossa intervenção. A forma de intervenção do psicomotricista normalmente tem como foco a mediação corporal e a expressão das emoções, e isso pode ser feito de diferentes formas, principalmente ao nível de técnicas expressivas, técnicas de relaxação e através do jogo. E também pensamos, às vezes lançamos esta questão que é: nós somos ou temos um corpo? Enquanto psicomotricistas dizemos que nós somos um corpo e temos que incorporar esta mente para conseguir lidar com a doença mental ou com estados emocionais mais difíceis que as nossas crianças e adolescentes apresentam. E é aqui, em conjunto, também com outros profissionais, que muitas vezes damos significado a este corpo que somos, e não um corpo que temos e que nos transporta, mas sim um corpo que sente, que se relaciona e que expressa. A psicomotricidade é uma prática de mediação corporal. O corpo em movimento permite desenvolver características físicas, cognitivas e emocionais. Com esta prática pretende-se promover a harmonia do indivíduo com o seu corpo, com o outro e com o meio envolvente. A psicomotricidade oferece vários benefícios, entre eles melhorar o equilíbrio, a coordenação, promove a atenção e a concentração, o controle emocional, a socialização, entre muitos outros. São vários os estudos que, ao longo do tempo, têm vindo a mostrar a importância que o movimento, seja através do desporto ou de outras práticas motoras, tem na nossa vida, e que, de facto, o movimento é promotor de funções executivas, de um maior bem-estar, da redução de sintomas depressivos e de ansiedade, e também, ao mesmo tempo, quando nós estamos a mover o nosso corpo, estamos a estimular vários sistemas neurológicos que estão ligados às sensações do prazer e do bem-estar, como é o caso da libertação de endorfinas, da dopamina, da serotonina. Portanto, existem muitos benefícios. Olá, o meu nome é Joana, trabalho na CERCIMA há cerca de 20 anos, sou psicomotricista de formação base, com especialização em dança e movimento terapia, tendo trabalhado estes últimos 15 anos na área do movimento e da terapia pelo movimento e pela dança. Eu considero, na minha prática clínica, tenho observado grandes evoluções em quem beneficia deste tipo de atividade, uma vez que permite explorar um bocadinho, permite explorar o íntimo e permite explorar algumas questões do foro emocional e psicológico de forma tranquila, de forma fluida e de forma natural. Todos nós temos movimento dentro de nós, todos nós conseguimos aproveitar o que está cá dentro para espelhar cá para fora e depois conseguir tratar. Ou seja, eu considero que a dança e a terapia pela dança e pelo movimento traz benefícios não só motores, porque estamos a ativar o corpo
e a trabalhar o corpo, mas também psicológicos e emocionais e até sociais. Se a atividade for praticada ou se a terapia for desenvolvida num contexto grupal, são estabelecidas relações, são trabalhadas relações conflituosas ou não, são explorados aspectos do estar com o outro, do saber estar com o outro, de como é que eu me sinto quando estou com o outro, como é que eu me consigo ligar, como é que eu me consigo conjugar com o outro, sem ser necessário recorrer ao verbal, podendo utilizar a comunicação, ou utilizando a comunicação não verbal, utilizando a ação e sempre que é necessário e sempre que queiram também a palavra e dar significado àquilo que estão a sentir. Ao longo do tempo, a pessoa que se envolve num processo arte terapêutico vai começar a desenvolver dentro de si uma espécie de um referencial simbólico e de uma identidade criativa, uma identidade imaginativa. Portanto, as metáforas a que a pessoa consegue aceder, o subtil a que a pessoa consegue aceder a partir daquilo que inicialmente era muito concreto e muito mais racional, passa aqui a ter a possibilidade de uma nuance de transformação. E esse é o processo que acontece. O meu nome é João Silva, sou músico, sou artista plástico e sou formador e trabalho aqui no Recomeço há já uma série de anos. Tanto a parte das artes plásticas como a parte da rítmica são processos muito importantes para trabalhar as competências pessoais e sociais de todos estes alunos. E a rítmica serve precisamente para trabalhar estas competências e para criar autoestima em todos estes alunos. E autoestima porquê? Porque é muito importante as pessoas sentirem ou que põem um quadro na parede e ao pôr esse quadro na parede, uma série de pessoas que estão a ver o quadro, não interessa, se for familiares, se for a avózinha ou se for o filho, diz logo que sim, que está muito bonito, tão bonito que isto está, mas não. O importante é ver pessoas a admirarem quadros, mas pessoas que não sabem quem é o autor e que admiram o quadro pelo quadro. E depois temos na parte da rítmica o êxito que tem tido com esta Orquestra de Escadotes, porque a Orquestra de Escadotes é de facto uma originalidade da Recomeço e em que as pessoas acham muito piada tanto ao som como depois toda esta performance. Portanto, é muito importante na parte que me compete, tanto na pintura como na rítmica, é muito importante as pessoas sentirem-se bem, sentirem-se que conseguem, mas para tudo isto é preciso construir uma coisa extraordinária que se chama a ponte dos afetos. Mas para mim, é os batuques dos ritmos, é o tambor, a ribombar. Olá, eu sou o Paulo Cintrão, sou professor de teatro aqui na Recomeço. E aquilo que eu tenho reparado é que tem havido uma evolução ao longo do tempo em que temos trabalhado e há uma palavra que me vem à cabeça que é surpreendente. Eles têm-me surpreendido a cada dia que passa com a entrega e a dedicação que têm às aulas de teatro. E acho que é importante o teatro não só neste contexto, mas em todos os contextos, porque ajuda-nos a termos um bocadinho outra perspectiva daquilo que podemos fazer. Às vezes estamos um bocadinho mais recolhidos na nossa concha e o teatro serve para libertar-nos um pouco. Eu sou a tempestade do mar. Eu sou o tsunami. Eu sou o tornado. Sou a água. Eu sou um barco. Eu sou o golfinho que salta nas ondas. Foi-me também sugerido que falasse um bocadinho do projeto ECO, que é precisamente um dos
coletivos com que trabalho, é um dos projetos dentro do Dispar Teatro e que trabalha com um formato chamado Teatro Playback. No Teatro Playback temos muitas coisas bonitas a acontecer ao mesmo tempo. Uma das coisas bonitas é que o Teatro Playback faz-se a partir da criação de confiança num grupo, preferencialmente até uma comunidade, um grupo pertencente a uma comunidade. Depois cria-se as condições para fazer algo que aparentemente, ou nos nossos dias, se perdeu muito, que é escutar histórias, ouvirmos as histórias umas das outras, uns dos outros, com interesse. Mas depois de ouvirmos uma história particular, as atrizes e os atores que também estiveram a ouvir, e os músicos, as pessoas que fazem a música, vão transformar aquilo que ouviram num improviso teatral, usando a palavra poética, usando a dança, ou usando a expressão corporal, usando a melodia, a música, uma canção, para revisitar a história que ouviram e, quiçá, ajudar a pessoa a ressignificar essa história, principalmente quando essa história possa ser traumática, não tem que ser todos os casos, obviamente. E como espero que tenha ficado claro nesta minha tentativa de explicação curta, é precisamente um formato em que se une a criatividade, a espontaneidade com as expressões artísticas e criativas. Porque trabalho numa organização com pessoas com deficiência, nos últimos anos, mais de 10 anos, tenho liberdade também pela dança inclusiva. E nós temos uma companhia de dança, que é o Movimento Danças à Parte, que trabalha de forma inclusiva com todos. Nós temos intérpretes com deficiência, sem deficiência, com questões do foro psiquiátrico, da saúde mental, e todos nós trabalhamos em conjunto como um grupo só. Tem sido fantástico ver a evolução do grupo, ver as mudanças do grupo. Começou com um grupo terapêutico há cerca de 15 anos e atualmente é um grupo formativo. Tentamos produzir pelo menos uma peça por ano. Nos últimos anos temos estado cada vez mais abertos à comunidade. Então, quando começamos com uma peça feita do Open Call, e quem quiser vir vem experimentar. O requisito não é propriamente saber muito sobre técnica de dança, mas sinto muita vontade de querer estar com o outro, de querer aprender com o outro e querer ligar-se pelo movimento e pela dança com o outro. E depois vamos conjugando e aliando com bailarinos, com parcerias que temos com as faculdades de dança e com o conservatório. Tem sido uma experiência fantástica. Tenho visto evoluções nos participantes ao longo dos anos maravilhosas e observa-se ao longo do tempo que há uma entrega de todos. Todos sentem-se incluídos no grupo, todos consideram que fazem parte daquele grupo e vestem a camisola de Danças à Parte como sendo algo deles. Me chamo Ian e tenho 21 anos. Minha experiência na dança foi boa e de verdade. Eu só parei de dançar porque não estava conseguindo conciliar a dança com a igreja, que eu tinha alguns compromissos com a minha igreja também. Então, esse foi o motivo principal que eu parei assim, de dançar. E também porque era um pouco cansativo. Mas achas que é uma atividade boa para a cabeça, para o corpo? Sim, é uma atividade boa. Ele ajudou muito a crescer, tanto parar algumas coisas que eu estava sentindo naquela época, algumas coisas na minha cabeça mesmo. Algumas coisas que eu estava sentindo na maneira de não estava me sentindo muito feliz na altura. E aprendeste alguma coisa na dança? Aprendi a ouvir e o principal foi ouvir. Porque eu não sou muito de ouvir
o que as pessoas falam. Então isso me ajudou muito a dança me ajudou muito a ouvir e ter algumas coisas que eu não tinha antes. Na Gira, nós reconhecemos a importância que existe em integrar o corpo no processo terapêutico e no acompanhamento dos nossos utentes e por isso realizamos regularmente práticas motoras que vão ao encontro das suas necessidades. Nós, por exemplo, na Gira, desenvolvemos sessões de psicomotricidade em grupo, em contexto de sala e utilizamos várias técnicas, como por exemplo exercícios de relaxação e de consciencialização corporal também, o uso de jogo lúdico, expressivo e simbólico, a realização também de atividades que envolvam a resolução de desafios em grupo, entre outras. E, no fundo, estas sessões têm como objetivo principal que a pessoa possa voltar a sentir e a reconectar-se com o seu eu corporal e, ao mesmo tempo, permitir fazer uma religação entre o corpo, a emoção e o pensamento. Com estas sessões, nós conseguimos então ter um conjunto de benefícios, nomeadamente a diminuição de sintomas depressivos e de ansiedade, melhoria a nível da autoestima, da imagem corporal, da autorregulação da pessoa, também na sua capacidade de iniciativa e de planeamento, melhorias a nível das suas competências sociais e também benefícios motores, como por exemplo a nível do equilíbrio, do reforço muscular, entre outros benefícios. Nós também desenvolvemos sessões de psicomotricidade em meio aquático, aproveitando os benefícios que a intervenção neste meio tem e o facto da água ser um elemento facilitador da mobilidade, do relaxamento e da estimulação sensorial. Para além da psicomotricidade, nós fazemos várias caminhadas com as pessoas a quem apoiamos, também temos sessões semanais de atividade motora adaptada ao desporto, onde fazemos várias modalidades desportivas, como por exemplo o futebol, o ping-pong e outras, e também, de uma forma um bocadinho mais esporádica, participamos em atividades intercentros que são organizadas por outras entidades parceiras. O grande objetivo é ajudar a combater o sedentarismo dos nossos utentes, também ajudar a que eles reencontrem o gosto e o prazer pelo movimento, pela atividade física e também ajudar a superar barreiras internas que muitas vezes vão surgindo pela desmotivação ou por pensamentos como eu não sou capaz, não é? Portanto, em suma, todas estas práticas têm em comum o objetivo de utilizar o corpo como um mediador para promover o equilíbrio psíquico, a reabilitação funcional e também ajudar a melhorar a qualidade de vida. Acho muito importante as atividades motoras que temos no fórum, o desporto, as atividades intercentros, as caminhadas, a psicomotricidade e a hipoterapia, pois trabalhamos a coordenação, o equilíbrio, aprendemos a trabalhar em equipa, reduz o stress e a ansiedade, ajuda na saúde a ficarmos e a nos mantermos saudáveis, promove o contacto e a interação social e a qualidade de vida. E venho-vos falar do que é a dança-movimento-terapia, uma terapia expressiva tal como o psicodrama, que utiliza a intervenção através do movimento para promover a integração física, cognitiva, emocional, espiritual e social do indivíduo. Utilizamos o movimento como forma de avaliação e de intervenção sem descurar a relação terapêutica e os objetivos são definidos de acordo com a sessão, de acordo com a condição de cada indivíduo participante do grupo ou individualmente. Não obstante, o dança-movimento terapeuta pode ajudar a pessoa a dar sentido às situações da sua vida, pode ajudar a pessoa a regular as suas emoções, a compreender as respostas que sustentam os seus medos e ansiedades e a tornar-se mais confiante socialmente, ganhando clareza sobre o que está a acontecer na sua vida. A dança, movimento e terapia, ela faz parte das terapias expressivas e entre elas temos a arte-terapia, a musicoterapia e a dramaterapia. A dança-terapia, neste caso, ela trabalha com o corpo e com o movimento para ajudar a promover a integração emocional, cognitiva, física e espiritual do indivíduo, com a base de que o corpo e a mente estão interligadas.
Então, o movimento corporal fornece simultaneamente meios em que nós podemos avaliar e perceber como é que o indivíduo se relaciona consigo próprio, com os outros e com o meio ambiente. E ao mesmo tempo, através do corpo, faremos então intervenções de forma a que o indivíduo se sinta mais confiante e se compreenda melhor a si próprio, os seus processos, em relação à sua história de vida, aos seus comportamentos e assim intervimos no indivíduo como um todo. A dança movimento terapia pode ser experimentada individualmente ou em grupo, através de um terapeuta devidamente registado e credenciado para tal, com formação específica, estágios supervisionados, processo terapêutico individual. O reconhecimento e a exploração de forma criativa da relação que se desenvolve entre o participante e o terapeuta é fundamental para o processo terapêutico. Os objetivos são definidos de acordo com os participantes e a dança movimento terapia também pode ser feita individualmente, não só em grupo, mas individualmente, e aí baseia-se mais também na relação com o terapeuta e no que o indivíduo traz para a terapia, que pode explorá-lo através do movimento e tentar compreender o que se passa com ele através do movimento e da dança. Olá, eu sou a Rita Aguiar, sou dança movimento terapeuta e trabalho com pessoas com experiência em doença mental e vou partilhar convosco alguns dos testemunhos que recolhemos ao longo das sessões. Primeiro testemunho. A dança-terapia para mim, desde o primeiro dia da sessão, foi-me dando o espaço e a abertura necessários para mostrar e exteriorizar os meus sentimentos, com a ajuda da música e da dança. E por isso eu estou grata à dança-terapia, por ela me auxiliar a lidar com a minha timidez, porque eu sou, e sempre fui, muito tímido e introvertido. Segundo testemunho. A dança movimento-terapia trouxe do inconsciente problemas que assim pude resolver. Quando tinha espasmos, a sessão funcionava como relaxante e atenuava os espasmos. As sessões uniram mais o grupo. Terceiro testemunho. A dança movimento-terapia ajudou-me a transformar a dor em movimento partilhado. A dança movimento-terapia ajuda a pessoa a dar sentido a situações e comportamentos, a expressar e regular emoções e a compreender as respostas que sustentam os seus medos e ansiedades, tornando-se mais confiante e ganhando mais clareza sobre quem é e sobre o que quer ou precisa na sua vida. E a dança movimento e terapia tem que ser dada por um psicoterapeuta que fez um mestrado em dança, movimento e terapia. Esse mestrado normalmente são 2 ou 3 anos, consoante as universidades, ou se a pessoa quiser um regime part-time ou full-time. E nesse mestrado tem acesso a estágios, a parte teórica, e tem que fazer a sua tese, terapia pessoal e grupal, experienciando o que é para si próprio, que é a dança, movimento e terapia. A Associação de Dança Movimento Terapeutas, da qual faz parte, faz agora 10 anos e podem saber mais informações sobre os grupos e sobre as nossas atividades em www.apdmt.com. Eu acredito que somos todos seres humanos e temos direito a um futuro. Acho que vocês também. E vamos descobri-lo em conjunto sempre que pudermos. E quando estivermos longe uns dos outros, vamos sonhar, imaginar, porque se há mundos, se há mais mundos, cada qual ganhe de belo o seu. É isso que devemos fazer, ir em direção ao sonho e à utopia. Dizer-vos então assim que no meu ver, na minha experiência, no meu percurso de contacto, de relação com as artes, de eu própria ser criadora expressiva daquilo que se passa dentro de mim, posso partilhar que as artes vêm aqui no sentido de se calhar corresponder àquele ditado, não é? Que diz que não há palavras para descrever ou para explicar aquilo que eu estou a viver, que eu estou a sentir.
E, portanto, com o recurso à expressão criativa e ao não verbal, eu encontro espaço, encontro forma de talvez mostrar e poder partilhar com o outro aquilo que eu estou a sentir. E isso é um movimento de libertação, de ampliação, de transformação da realidade até interna, da abertura ao outro, da possibilidade da partilha de algo que inicialmente era bastante isolado, e passamos de uma relação consigo mesmo para a possibilidade do diálogo com o outro, ou também podemos dizer para a possibilidade do diálogo com outra parte de mim. A mensagem final que eu gostaria de passar é que corpo e mente não funcionam de uma forma isolada. Cuidar da mente é cuidar do nosso corpo e mover o corpo é ajudar a transformar a nossa mente. Por isso é que o desporto, a psicomotricidade, a atividade física e outras práticas motoras são tão importantes e são poderosas aliadas na promoção da nossa saúde mental. Individualmente devemos sempre guardar um tempo para nós próprios, para o nosso corpo, para o nosso movimento e para nos ajudarmos a reconectarmos connosco mesmos, e também em comunidade, ao apoiarmos e ao desenvolvermos iniciativas e projetos em todas as faixas etárias, dos mais novos aos mais idosos, que integrem o movimento e a expressão nas suas práticas e intervenções terapêuticas, estaremos também a investir no bem-estar físico, no bem-estar social e mental de toda uma sociedade. A arte, para mim, é liberdade, criatividade e um mundo repleto de magia. Imagina um rio que corre livremente, atravessa obstáculos, contorna pedras, adapta-se ao terreno, mas nunca deixa de seguir em frente. Assim como o rio que segue o seu curso, contornando obstáculos e renovando-se, a nossa mente também é capaz de encontrar novos caminhos para florescer. Hoje, vimos como a criatividade e o movimento podem ser ferramentas poderosas para fortalecer a saúde mental, ajudando-nos a expressar emoções, a aliviar tensões e a encontrar equilíbrio. Seja através de um pincel, do teatro, da dança, da música ou de práticas que envolvam o movimento, existem caminhos surpreendentes para cuidar de si mesmo e promover o bem-estar. Procure o seu, aquele com que mais se identifica, mantendo sempre presente que a doença mental não é limite, mas antes é uma oportunidade de transformação.